Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou fazer esse risco com bananas e hibisco, tá? O risco está na descrição do vídeo, tá pessoal? É um risco tirado da internet, tá? Não foi eu que fiz. E eu vou vir aqui, ó, com lilás para mim fazer o fundo, tá? Se vocês quiserem utilizar outra tonalidade, pode utilizar. Lembrando sempre, pessoal, o fundo sempre mais claro, o chão sempre mais escuro, tá? Então, eu peguei aqui o pincel Pituá para agilizar. E eu vou fazer aqui nas extremidades, tá bom? Não vou fazer em toda a volta, vou fazer aqui nos cantinhos, ó. E puxo para fora, certo? Ó. Prontinho. Venho, faço o chão agora. Já está marcado ali. E eu venho com a minha cor mais escura, tá? Ó. Pode ser também feito com a fita crepe, tá? Não precisa ser necessariamente com a régua, certo? Eu venho aqui com verde pinheiro para fazer o chão, tá? Tô usando aqui um pincel de número 12. Vou traçando aqui linhas retas, ó. E depois eu venho, o hibisco é arredondado, a gente faz o arredondado, tá? Eu passei por cima daquele talo que ele sai pra fora um pouquinho. É pra gente fazer isso mesmo, tá? Passar por cima dele. Depois a gente, com o pincel e uma cor mais clara, a gente refaz o talinho, tá bom? Do hibisco. E eu venho assim, ó, traçando linhas retas e venho tirando o excesso. Depois eu venho aqui, ó, e preencho, certo? Sempre tirando o excesso, sempre com movimentos vai e volta. Se o objeto ele é arredondado, a gente faz o arredondado, depois vem com vai e volta, tirando o excesso, tá? Ó. Certo? Vou traçando linhas imaginárias e venho tirando o excesso. Ó. Contorno, puxo para trás, ó. E vai e volta, vai e volta. E dessa forma a gente termina de fazer o chão, certo? Olha só. Para fazer a folha da bananeira, eu vou utilizar siena natural, certo? E vou colocar no meio da folha, ok? O que eu fizer em uma folha, vocês repetem na outra, certo? Venho com siena natural no meio. E eu venho de fora para dentro com o verde musgo, tá? De fora aqui, ó, para dentro com o verde musgo, pouca tinta, porque eu preciso do siena aparecendo, tá? Então, eu venho com pouca tinta, ó, vou mesclando as cores, ok? Do outro lado, ó, nessa sobrinha que ficou, eu venho com verde pinheiro, ó, e preencho o verde pinheiro. Pouca tinta também, porque eu quero que o siena apareça, tá bom? Aí, a gente vem aqui desse lado, ó, a mesma coisa. Verde musgo. Vou deixando um espaço ali para me vir com verde pinheiro depois. Pouca tinta, ó. Certo? Verde pinheiro. Tiro o excesso. Agora, na linha, eu vou vir com verde pinheiro e vou puxar para fora. Certo? Pouca tinta, não precisa de muita. Venho aqui, ó, do outro lado, vou deixar um pequeno espaço, uma linha no meio, tá? Pra gente iluminar depois. Ó, observe que o siena natural, ele aparece, tá vendo? Então, a gente precisa do siena natural aqui aparecendo, tá? Peguei aqui um pincel menor, venho com o amarelo bebê no meio, tiro o excesso. Ó, eu coloco a linha, mas eu tiro o excesso pro verde pinheiro, para ele ficar suave, tá? E aqui, ó, no meio, eu sempre vou iluminar no meio, não na ponta. Venho no meio
ilumino, ó, limpo o pincel, tiro o excesso. Tá vendo? Sempre começo aqui do meio, tá? Ó, e tira o excesso. Mesclando as cores. Não tô utilizando branco, tá? Nessa pintura aqui, eu não vou utilizar branco, vou trabalhar com cores alternativas, que eu sempre falo cores secundárias, tá? A outra folha a gente faz o mesmo processo, tá bom? Aqui, ó, entre uma banana e outra, né, eu vou vir com lilás para colocar, que é o fundo, né, ele tá aparecendo atrás. Para fazer o hibisco, eu peguei aqui a cor vinho, certo? Eu vou contornar aqui, ó, o talo, tá? Eu não vou preencher tudo, vou deixar o talinho pra gente pintar de uma outra cor. E eu vou vir com vinho. E eu vou utilizar goiaba queimada, tá? Pode ser também vermelho vivo. Aqui a gente não vai utilizar branco. Depois, para iluminar, não tem o vermelho fluorescente. Essa cor goiaba queimada, ela se destaca muito bem, né? Ela substitui muito bem o fluorescente. Então, ela já tem um brilho, uma luz bonita, né? Então, não vou me preocupar em iluminar. O que eu vou fazer depois de seco? Para quem não gosta de trabalhar com branco, não tem vermelho fluorescente, pega o goiaba queimado. Depois de seco, retoca novamente, certo? Ó. Em algumas, essa aqui é uma pétala só, tá, pessoal? Ali onde eu fiz alguns recortezinhos com vinho, é quando a pétala, ela se rasga, né? Ela fica meio manchada, né? Meio escura. Então, essa é a ideia pra gente ter aqueles recortes da própria pétala que ela vai se formando, tá? Por isso que eu coloquei aqui um pouquinho do vinho nessas laterais ali. Mas a ponta da pétala é essa parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui é uma pétala só, que eu tô trabalhando. Em alguns pontos eu coloquei o vinho pra destacar aqui um pouco mais, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer nessa outra aqui, ó. Tá? Eu venho, escureço aqui essa parte. Ela tá por trás dessas duas pétalas. E onde tem esse recorte, a gente também faz um pouquinho de sombra, certo? E venho com a cor goiaba queimada. Pode ser também vermelho vivo, vermelho fogo, tá? Dá super certo. Termino de preencher aqui. Secou, retoca novamente com a cor goiaba queimada. Ou, se vocês tiverem o fluorescente, pode ser também o fluorescente, tá? Aqui, ó, também vou fazer um recorte com o próprio pincel, não preciso marcar com lápis nem nada. Com o próprio pincel, se eu quero dar mais movimento na pétala, posso fazer assim um recorte, né? E aqui está a ponta da pétala, certo? Ó. Ok? E aqui, pessoal, é aquela pétala central. Lembra da regrinha? Que quando ela tem luz lá em cima, nessa parte da ponta aqui, ó, ela tem sombra. Então, a gente obedece a nossa regrinha, tá? Vocês podem fazer semaninhas, né? Com os riscos que eu tô postando no canal, certo? Ó, venho com goiaba queimado e vou mesclar no vinho, tá? Não tenho vinho, mas eu tenho púrpura. Posso usar? Pode usar sim, tá bom? Não tem problema. Certo? Olha só. Super fácil de fazer, pessoal, bem simples. Não tem dificuldade, não vai usar branco, não tem como errar. É só seguir o passo a passo, tá bom? Mesclando bem as cores, tá? Para fazer aqui o talo, eu vou utilizar um pincel número 4 e a cor amarelo bebê, tá certo? Pode ser marfim, pode ser o amarelo canário, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho para fora, uma pontinha, ó, para fora do hibisco, tá vendo? Prontinho.
Aqui eu vou pegar o amarelo canário e eu vou pegar um pincel menor para fazer para fazer a parte da banana. Eu vou utilizar amarelo ouro, siena natural e sépia, tá? Pode ser também o cerâmica, ok? Vem com amarelo ouro. Eu vou precisar, para iluminar aqui, o amarelo canário, tá? Ou amarelo bebê, certo? Ou branco. Mas como a sugestão aqui é não trabalhar com branco, então vamos usar outras cores. Vem com siena. Vou mesclando bem as cores. Tiro o excesso. Venho com o amarelo canário para iluminar, certo? Tiro o excesso. Mesclando bem as cores, certo? Na outra, eu começo com siena. Essa parte aqui tem mais sombra. Vocês podem fazer a banana verde, né? Aí utiliza o verde musgo, o verde pinheiro, pode ser o verde folha, certo? Aqui nessa parte eu vou deixar mais escuro. Aí eu trabalho com siena, tá? Onde eu quero mais sombra, eu trabalho com siena. Onde eu quero mais luz, eu venho direto com o amarelo ouro. E depois a gente ilumina com o amarelo canário. E o sépia para fazer o acabamento, tá? Aqui no meio eu vou vir com um pouquinho do siena natural. Para iluminar, eu venho com amarelo canário. Certo? Aqui também, ó, começo com siena natural. Tiro o excesso. E vem com amarelo ouro. Preencho aqui, ó, com amarelo ouro. Pode ser amarelo gema, tá? Um tom de amarelo que vocês tenham aí. Se quiser fazer a banana mais amarelada, se quiser fazer verde, trabalha no tom de verde. Um pouquinho do siena. E amarelo canário para iluminar. Certo? Agora, com sépia, eu tô com o pincel número 4, mas pode ser o pincel número 2 ou o pincel filete, tá? Eu venho preenchendo essa parte aqui. Com sépia, tá, pessoal? Observe que eu não usei branco, tá? Então, a gente pode sim fazer uma pintura
sem o branco, dá pra substituir. Só que não fica muito clarinho, né? Não fica aquela luz, né? Mas dá pra fazer sim, tranquilo, certo? Ó, nesse caso aqui, pode ser um pincel filete pra sair o traço mais fininho, tá bom? Tô indo com cuidado aqui pra deixar ele mais fininho. Mas o pincel filete é ideal pra fazer isso aqui, ó. Certo? Olha só, eu tô usando sépia. Vem tirando o excesso, ó. Deixa o traço bem fininho. Ok? Aqui a sujeirinha do pincel, ó. Com sépia. Se quiser deixar assim, pode deixar assim, tá? Não tem problema. Aqui eu vou fazer umas manchinhas com sépia e o pincel filete. Mas não é muitas. É uma ali, outra ali, tá? Que ela, quando ela vai amadurecendo, ela vai criando manchinhas nessas dobras aqui, né? Então, a gente vai tentar reproduzir. Certo? Olha só. Somente isso, tá? Não precisa exagerar, ok? Posso vir iluminando com um pouquinho do amarelo canário novamente. Não tem problema, se eu achar que tá muito escuro. E aqui eu venho com sépia na parte de dentro. E um pouquinho do verde oliva. Eu vou puxar esse verde oliva para as bananas, tá? Para que faça a união entre a parte do tal aqui, né? Não sei o nome. E a casca da banana. Então, eu vou vir com a sujeirinha do pincel, ó. Pra aqui, ó. Pra essa parte aqui. Com o verde oliva, tá? Pra juntar uma cor na outra. Não ter aquela separação. Com o amarelo bebê, eu venho iluminando aqui, ó. Prontinho, gente. Trabalho concluído, ó. Agora, a gente vai fazer o acabamento, tá? Com o pincel filete, agora a gente vai pro hibisco de novo, tá? Com o pincel filete amarelo canário, eu venho fazendo galhinhos assim, ó. Tá? Ó. E venho com o próprio pincel filete e venho fazendo bolinhas com a cor amarelo bebê. Venho fazendo bolinhas, ó. E aqui também, ó. Bolinhas. Tá vendo? Aí, pra fazer o acabamento, vocês podem fazer florzinhas ou deixar do jeito que está. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje.